Quero chamar aqui o pastor Romerson Barreto. Pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Vem! Shalom, irmãos. Glória a Deus. Deus seja louvado, amém? Bondade do nosso bispo, amém? Deus abençoe a todos nesta noite. Queridos, abra comigo a sua Bíblia. É normal ficar nervoso, né? Acho que é normal, né, pastor? É normal, né? Atos 8, versículo 26. Amém? Versículo 26. Atos 8, capítulo 8, versículo 26. Amém? Está aqui já? Está escrito assim. Vou ler até o versículo 31, os irmãos me acompanhem. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem da Etiópia, eunuco, de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém, e estava retornando e assentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: tu entendes o que lês? E ele disse: como poderei entender, exceto se alguém não me instruir, ou se alguém não me explicar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Amém? Pai, te louvamos pela tua palavra, ela é viva e poderosa, Senhor. Então nesta noite fala aos nossos corações, tudo aquilo que for contrário à tua palavra, a pregação da tua palavra, seja no nome de Jesus repreendido nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu gosto do Kevin, que o Kevin é ligado, irmão. Kevin é top, tá bem, Kevin? Fica comigo aí. Pastor Luciano e pastora Regilene, ainda não vi eles, estão aqui mesmo? Ah, isso! São um casal de amigos, foram nos meus padrinhos de casamento. E há um tempo atrás eu os convidei e hoje eles estão aqui. Amém? Vocês podem aplaudir a Jesus pela vida dele? Glória, surpresa boa! Né, Caleb? Queridos, vamos à palavra de Deus. Eu confesso que pregação sobre esse texto aqui eu só ouvi na ICM, irmãos. Eu estou há 10 anos servindo ao Senhor e poucas pessoas ouvi pregar nesse texto. Já vi o bispo pregar nesse texto. Me lembro que uma vez o pastor Serginho pregou nesse texto, mas é um texto que dificilmente a gente ouve alguém pregar sobre ele. Aqui na ICM a gente ouve, né? A gente ouviu. E o Senhor encheu o meu coração esses dias com essa palavra, porque o que está acontecendo aqui? É bem verdade que esse texto aqui ele está acontecendo devido a uma grande perseguição que a igreja veio a surgir, veio vir sobre a igreja. Paulo ou Saulo, como você preferir, foi o grande homem que liderou essa perseguição contra a igreja do Senhor. A história fala que com a morte de Estevão, Paulo deu autorização, Paulo foi um participante da morte de Estevão, e após a morte de Estevão, as coisas pioraram ainda mais para a igreja do Senhor. E piorando a situação, a perseguição, a Bíblia diz que Saulo ele entrava pelas casas, e todos aqueles que eram cristãos, todos aqueles que eram convertidos ao Senhor, ele pegava esses cristãos e arrastava pelas ruas, ele tinha esse desejo, ele matava os crentes, ele perseguia os crentes. E é diante dessa perseguição que Filipe agora vai para Samaria. Porque no capítulo 1 de Atos, o Senhor fala para o seu discípulo dizendo: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Samaria fazia parte do propósito de Deus.
Samaria precisava ser alcançado. E é interessante observar que com a perseguição de Saulo e a morte de Estevão, Filipe agora, ele resolve ir a Samaria pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer para nós no capítulo de número 8, a partir dos versículos 3, 4 e 5 em diante, que Filipe chega em Samaria, e a mensagem que Filipe chega para apresentar em Samaria é a mensagem de Cristo, é a mensagem do Evangelho. E apresentando Filipe essa mensagem, a Bíblia vai dizer que as multidões creram na mensagem. Não só porque ouviam a palavra através de Filipe, mas porque viam os muitos sinais que Deus operava através de Filipe naquela localidade. É interessante observar que aquela geografia era uma geografia que estava totalmente comprometida, porque havia um homem chamado Simão, que durante muito tempo ficou ensinando artes, feitiçaria, bruxaria em Samaria. E a Bíblia vai dizer que do maior ao menor, todos ali acreditavam na mentira que aquele homem vinha ensinando. Então, quando Filipe chega em um ambiente onde as trevas dominavam, quando Filipe chega em um ambiente onde as trevas tinham domínio, a mensagem de Filipe era de um Cristo que morreu e de que ao terceiro dia ressuscitou. Filipe compreende a demanda espiritual que estava sendo empregada por ele naquele local, porque ele entendia que aquele local era um local que estava totalmente dominado, tomado por uma mentira. E, gente, isso me fez pensar algo. Por quê? Porque todas as vezes que a gente precisa remover uma mancha, e essa mancha já está muito tempo entranhada em algum tecido ou em alguma situação, vai empreender de nós vai exigir de nós com que façamos alguns esforços. E esforços para remover essa mancha, esforços para tirar essa mancha, porque ela está há muito tempo naquele local, diferente de que quando um tecido é sujo por algo de forma muito superficial, e de imediato você toma a decisão de ir remover aquela mancha daquele tecido, o esforço é muito menor, porque de imediato você tomou a decisão de ir remover aquela mancha. Mas fazendo essa comparação com a cidade de Samaria, era o que Simão estava pregando, a feitiçaria que estava sendo ensinada ali, já vinha de muito tempo. Então eu tenho comigo, pensando e olhando o texto, que a demanda era muito grande. Porque era como se fosse desconstruir uma ideia, uma ideologia, uma forma de viver, uma forma de pensar, e apresentar uma nova ideia, um novo jeito, um novo estilo de vida, apresentar alguém que pode mudar a vida, mudar a história, mudar a situação. Então Filipe, ele entende que a única mensagem que Samaria precisava ouvir era a mensagem de Jesus Salvador. Porque em um ambiente que está dominado pela mentira, dominado pela feitiçaria, a verdade precisa ser estabelecida. Em um ambiente que está totalmente, aleluia, submerso à mentira, a única coisa que esse ambiente precisa é da verdade. A única coisa que esse ambiente, que essas pessoas precisam, é da verdade que você carrega. Eu e você carregamos o Evangelho. Então, para um ambiente de mentira, verdade. Para um ambiente impuro, santidade. Para um ambiente profano, santidade. Então, quando Filipe entende que a mensagem que ele chegou naquele lugar para levar era totalmente ao contrário daquilo que aquele lugar estava acostumado. Então eu entendo que quando o Evangelho chega, ele chega para trazer impacto. Eu entendo que quando o Evangelho chega, ele chega para trazer transformação. Eu entendo que quando o Evangelho chega, ele chega para dominar as situações e aquela localidade. Como saber se eu estou sendo um instrumento de Deus, aleluia, para os amigos e para as pessoas que estão à minha volta? É só pensar no tamanho da influência que eu tenho exercido ou deixado de exercer. Porque muitos em alguns ambientes são dominados. Muitos em alguns ambientes são totalmente envolvidos, impregnados naquela mentira, impregnados naquela feitiçaria, impregnados naquela forma de viver. Mas quando o Evangelho chega de verdade, ele não chega para ser influenciado. O Evangelho chega para trazer impacto.
Quando o Evangelho não chega para ser mais uma ideia, mais um pensamento. O Evangelho chega para ser a ideia, para ser o estilo de vida, para ser a forma certa de se viver. Filipe entendia, aleluia, a dimensão espiritual daquele local. E ele também compreendia a mensagem que ele carregava. E muitos de nós às vezes não temos ciência da mensagem que a gente carrega. Nós carregamos a mensagem do Evangelho. O pessoal ouvia Filipe pregar. E sabe o que é lindo observar? Que as multidões creram na mensagem. Porque os sinais também acompanhavam a mensagem de Filipe. E Filipe, no meio das multidões, pregando a palavra, gente sendo curada, gente sendo liberta, demônios caindo. A Bíblia vai dizer que os apóstolos são enviados àquele lugar. Por quê? Porque o pessoal de Samaria, eles estavam tendo uma experiência com o Espírito Santo. Mas a experiência que eles estavam tendo com o Espírito Santo era uma experiência de conversão. Era uma experiência ainda pequena. Então os apóstolos são enviados a Samaria porque entenderam que Samaria precisava de uma experiência muito maior. É a minha vida e a sua vida. Todo crente tem uma experiência de conversão com o Espírito Santo. Todos nós tivemos e temos essa experiência de sermos convencidos pelo Espírito Santo, convertidos pelo Espírito Santo. Mas essa experiência ainda é pequena, porque existe um nível muito maior que o Senhor quer nos colocar. Existe uma atmosfera muito maior, existe um poder muito maior que Ele quer nos encher. Então os apóstolos são enviados a Samaria com esse intuito, já que a experiência que eles têm com o Espírito Santo é muito pequena, é uma experiência de conversão, eles precisavam agora de uma experiência de poder. Então os apóstolos chegam naquele lugar e vão orar pelas multidões. E orando os apóstolos pelas multidões, a Bíblia vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. O que você quer dizer com isso, Romerson? Irmão, não basta vir para o culto. Não basta vir só para a igreja levantar a mão. A gente precisa de uma experiência verdadeira, uma experiência de poder, uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Vir para a igreja no domingo à noite é muito bom, vir para a igreja na quinta à noite é muito bom, mas eu preciso viver algo mais intenso. Eu preciso viver algo muito maior. Eu preciso viver algo muito mais além. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável. Repito, o Espírito Santo é uma fonte inesgotável. Quantos desejam uma experiência maior com Ele? Reagem em adoração ao nome do Senhor esta noite. Oh, aleluia. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Pode ser hoje que Ele te pega aí nesse culto, irmão. O Espírito Santo está aqui. Pode ser hoje que através da tua vida Ele entra na tua casa de uma forma diferente, trazendo impacto e revolução para aquele ambiente lá. Quantos entendem a palavra esta noite? Aleluia. Mas não para por aí. Filipe estava vivendo o auge ministerial. Filipe estava vivendo um ponto muito maravilhoso do seu ministério. As multidões estavam crendo na mensagem, irmão. Que alegrar um pregador é quando as multidões se alegram com a sua mensagem. Todo pregador, todo ministro, ele vai ficar feliz quando a mensagem impacta. Isso não é problema nenhum. Estar no centro das multidões não é um problema. Mas a Bíblia vai dizer que um anjo do Senhor apareceu a Filipe dizendo: levanta-te e vai ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se encontra deserto. Mas espera aí, eu estou no centro, estou pregando para as multidões, o anjo aparece e me apresenta uma nova missão. Me apresenta, bispo, um novo propósito. Levanta-te e vai ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e esse se encontra deserto. Perceba que o anjo não está mandando ele ir para um deserto. O anjo está mandando ele ir para um lugar que estava deserto. E mandando o anjo, a Bíblia vai dizer que ele se levantou e foi. Mas espera aí, Romerson, as multidões? Ficou para lá. Porque é melhor estar no centro da vontade de Deus do que estar no centro
das multidões. E tem gente preferindo estar no centro das multidões do que estar no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é muito melhor, irmãos, do que o centro das multidões. Filipe poderia não obedecer. Filipe poderia não obedecer a voz do anjo e falar, não, tá todo mundo aqui pregando, tá todo mundo aqui ouvindo a mensagem, tem milagre, tá acontecendo de tudo aqui, o sobrenatural está estabelecido aqui, mas o anjo está enviando ele a um lugar que aparentemente era deserto. Irmão, será que nós iríamos? Será que nós iríamos para um lugar aparentemente deserto, uma vez que estamos no centro das multidões? Mas eu entendo que é melhor obedecer a voz do anjo e estar no centro de sua vontade do que estar no centro da vontade do homem, ou estar onde o coração do homem deseja. Eu entendo que caminhando com Deus nem sempre a gente vai estar onde a gente quer estar. Vou repetir que você dormiu aí agora. Eu sei que na nossa caminhada com Deus nem sempre nós iremos ser enviados para alguns lugares que nós queremos ir. Mas quando caminhamos com Deus, nós entendemos que quem dá a mensagem é Ele, quem dá o propósito é Ele, quem dá a direção é Ele, quem dá o rumo é Ele, quem dá a orientação é Ele. Quando caminhamos com Deus, estamos submissos à orientação dEle. Se Ele falou para ir, precisamos levantar e ir. Filipe entendeu que era melhor ir e ele foi, irmãos. Que maravilha ler isso. Só que quando ele chega para um lugar aparentemente deserto, eu disse que o lugar não era um deserto, era um lugar que estava deserto. Eu percebo que às vezes Deus vai nos tirar de alguns meios, irmãos, só para nos conectar ao nosso propósito. Não se espante se Deus fazer algumas coisas aparentemente estranhas na sua vida. Se Deus te tirar de alguns meios, se Deus te tirar de algumas situações e te levar para outras situações que aparentemente são estranhas, é Deus direcionando a sua caminhada, é Deus direcionando o seu propósito. Porque em um lugar aparentemente deserto, Filipe seria conectado a alguém que, se ele estivesse no centro da multidão, ele não seria conectado. Então se prepare, porque Deus vai colocar pessoas na sua vida e você vai entender o propósito de Deus para esse tempo através de você. Quantos recebem esta palavra nesta noite? Dá glória a Deus aí nesta noite, irmãos. Filipe é tirado do centro e levado para um lugar aparentemente deserto. Porque, literalmente falando, deserto pode ter 1000 pessoas lá. Deserto é deserto. Mas aqui era só um lugar que estava deserto. Por exemplo, a gente está no centro de Guapimirim, se a gente sair daqui meia-noite, 1h da manhã, você chegar ali na rua, você vai olhar, o lugar está deserto. Mas e amanhã meio-dia, amanhã 7h da manhã? Deixou de ser deserto. É o que estava acontecendo aqui. Se Filipe estivesse no meio de Samaria, com aquelas multidões, ele jamais viria o carro do eunuco passar. O carro do eunuco seria só apenas mais um carro, irmão. E às vezes Deus vai fazer isso com a gente só para quê? Só para a gente perceber exatamente, aleluia, colocar os olhos aonde Deus quer que a gente coloque os olhos. Porque talvez os nossos olhos estão em coisas, os nossos olhos estão em propósitos que às vezes Deus está nos tirando e fala, eu estou te trazendo para cá para você entender que aqui eu vou te conectar, o que você precisa ser conectado. Aleluia! Quantos estão ouvindo a voz de Deus nesta noite aqui, irmão? Aleluia! Glória a Deus! O carro do eunuco seria apenas mais um carro. O carro do eunuco seria apenas mais um se ele estivesse lá, ou passado lá por perto. Mas quando aquele carro passou naquele lugar, o lugar que estava deserto deixou de ser um deserto. Então quando a gente encontrar com o nosso propósito, os momentos que parecem ser desertos deixarão de ser desertos. A Bíblia vai dizer que um homem etíope, eunuco, era um tesoureiro de um reino. Ele passa vindo de Jerusalém porque ele havia ido a Jerusalém. Era um prosélito.
Ele voltava de Jerusalém, ele voltava do templo, voltava da adoração em direção à sua cidade, ao seu país, ao seu local. E ele estava sentado no carro, e o texto diz para nós que ele estava lendo o pergaminho do profeta Isaías. Era comum ler em voz alta naquele tempo. Isso ajuda na memorização, na captação. Mas era comum ler em voz alta nas ruas. E quando aquele carro passa, a Bíblia vai dizer: e disse o Espírito a Filipe. Quem disse, irmãos? Perceba duas coisas: que o agente comunicador da missão e do propósito mudou. Porque quando ele estava em Samaria, quem falou para ele sair de Samaria? O anjo. E agora, ele estando num lugar aparentemente deserto, quem disse para ele se aproximar do carro? O Espírito. Dois níveis de voz totalmente diferentes. A voz do anjo e a voz do Espírito. Pensa comigo que ouvir o anjo é algo muito maravilhoso. Pensa comigo que ouvir um anjo deve ser algo muito extraordinário. Mas ouvir o Espírito é algo muito melhor. Existem lugares que anjos são cultuados. Não. Ouvir a voz do Espírito é muito melhor. Dois níveis de voz. Mas para ouvir a voz do Espírito, foi primeiro ele precisou ouvir a voz do anjo. E tem gente que quer ouvir o Espírito, mas não consegue ouvir o anjo. Tem gente que quer ouvir o Espírito falar, mas não consegue entender que às vezes Deus vai levantar vozes à nossa volta significantes para nós entendermos a mensagem, entendermos o propósito de Deus. E tem gente querendo ouvir o Espírito, irmãos. E às vezes o anjo, a palavra do anjo sai da boca do esposo, sai da boca da esposa, e a gente não consegue ouvir, a gente não quer ouvir, mas a gente quer ouvir o Espírito. Se não estivermos aptos para ouvir a voz do anjo, jamais conseguiremos ouvir a voz do Espírito. Não conseguimos ouvir a voz do líder, do bispo, do pastor, e queremos às vezes ouvir a voz do Espírito. Não tem como, irmão, são dois níveis totalmente diferentes. Mas se você ouve a voz do anjo, com certeza você ouvirá a voz do Espírito. A voz do Espírito é muito melhor, a voz do Espírito é muito maior. A voz do Espírito vai te conectar ao propósito de Deus. E disse o Espírito a Filipe. Quem disse, irmãos? Quem disse, irmãos? E disse o Espírito a Filipe: aproxima-te do carro. E a Bíblia vai dizer aqui: e correndo, Filipe se aproximou do carro. Correndo. O Espírito disse apenas para ele se aproximar. Mas ele entendeu que para se aproximar ele precisava correr. Bom seria que o Espírito parasse o carro para dar conforto para Filipe naquela missão. Bom seria que Filipe, ou que o Espírito, parasse a carruagem do eunuco, só para ficar mais fácil para Filipe. Mas não é isso que acontece. O Espírito só disse para ele: se aproxima do carro. E ele entendeu que para se aproximar do carro, a única forma era correndo. Porque tem coisas que Deus vai nos dar a direção, irmãos. E nós precisamos entender o que precisamos fazer para chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Deus vai dar o propósito, Deus vai dar a direção, Deus vai anunciar tudo. Mas o que eu preciso fazer, Deus não vai falar. Eu preciso empreender esforços, eu preciso me movimentar, eu preciso ir atrás, eu preciso correr, eu preciso me preparar. Deus já disse que a porta vai abrir, Deus já disse que a promessa é minha, mas eu preciso me movimentar, e correndo ele se aproximou do carro. Bom seria, irmãos, que Deus desacelerasse tudo à nossa volta, só para ficar mais fácil para a gente, só para ficar mais confortável para a gente. Mas não é isso que está no texto, não é isso que acontece. O anjo não parou o carro, o anjo não furou o pneu, nem tinha pneu naquela época também, não quebrou aquela roda só para conectar, não. Mas quando Filipe se colocou a se movimentar, quando Filipe decidiu correr, ele conseguiu se conectar àquele homem. Então parado ninguém se conecta no propósito de Deus, entenda isso? Parado ninguém se conecta ao propósito de Deus. Se é para encarar uma madrugada de oração, eu preciso encarar uma madrugada de oração. Se é para encarar um propósito de jejum, um propósito de leitura da palavra, eu preciso encarar isso.
se eu sei o meu destino, se eu sei para onde eu vou, aleluia, se eu quero chegar em algum lugar, eu preciso empreender os esforços necessários, cuja missão e o propósito Deus já me apresentou. Eu preciso me colocar na brecha para entender a vontade de Deus para minha vida. E ele corre para se aproximar do carro. Quando ele se aproxima do carro, ele faz uma pergunta que ninguém aqui faria, pelo menos eu não faria. Perguntar para uma autoridade se ela está lendo, se ela está entendendo o que ela está lendo. Filipe se aproximou do carro e quando ele se aproxima, ele ouve. Ele está lendo o pergaminho, está lendo o livro do profeta Isaías. Quando Filipe se aproximou do carro e entende isso, Filipe pergunta: entendes tu o que lês? E o eunuco respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? A chave do acesso é para quem se importa. A chave do acesso é para quem pergunta. Porque olhar para aquilo que aparentemente é admirável e não ter coragem de fazer perguntas, não é para todo mundo. Mas se Filipe se aproximou de uma autoridade que estava em um carro, não era um homem comum, irmãos, era uma autoridade, e de nenhuma maneira ele estava tentando subestimar a capacidade intelectual daquele homem de interpretar o texto que ele lia. Mas por que ele faz a pergunta certa? Porque ele se importou e entendeu que era o propósito de Deus para a vida dele naquele momento. Sabe por que às vezes não saem perguntas corretas e concretas, aleluia, dos nossos lábios? É porque muitos de nós não nos importamos. Mas quando nós passarmos a nos importar mais com os nossos amigos, com os nossos próximos, a gente vai olhar para aquela família que aparentemente é tão bonita e vai perguntar: vai bem a família? Vai bem a empresa? Vai bem os negócios? Teremos de Deus capacidade e autoridade para fazer perguntas que o homem natural jamais faria pergunta alguma. Mas eu tenho uma palavra para você aqui nesta noite, para nossas vidas aqui nesta noite. Qual a palavra? Deus vai nos usar, irmãos, para fazer perguntas que ninguém tem coragem de fazer. Deus vai nos levantar aqui em Guapimirim. Deus vai nos levantar aonde quer que você esteja e te dará autoridade para perguntar, aleluia, aquilo que você, em sã consciência, em domínio da carne, não teria coragem de perguntar. Deus vai colocar palavra nos seus lábios. Deus vai colocar palavra nas tuas bocas. Deus vai colocar autoridade sobre você, para você ser um instrumento de Deus para esse tempo. Quantos desejam isso esta noite? Coragem para perguntar, acessar o coração de alguém com uma pergunta e ter desse alguém uma resposta. Como poderei entender se alguém não me explicar? Sabe o que é lindo isso aqui, mas esse diálogo está acontecendo e eles estão correndo. Filipe está correndo, o carro está em movimento, o carro não parou em nenhum momento. A Bíblia vai dizer que em movimento, o texto diz para nós que o eunuco rogou a Filipe que subisse com ele no carro. Todo mundo aqui sabe que rogar é mais do que pedir. Rogar é mais do que fazer um pedido. Sobe. Ele suplicou. Ele insistiu. Sobe e me explica. Sobe e me explica. Eu preciso entender o que eu leio. Eu preciso compreender o que eu estou lendo. Eu estou vindo de Jerusalém, eu estou vindo da adoração, mas eu preciso ter uma adoração genuína e verdadeira. Que adoração é essa? Mas é quando eu compreendo, quando eu entendo o que eu estou lendo, o que eu estou fazendo. Porque não dá para servir a Deus sem entendermos o propósito dEle para nossas vidas. Tem muita gente caminhando para a igreja, caminhando com Deus, aparentemente com Deus, mas não consegue entender o propósito de Deus. Mas eu tenho uma palavra nessa noite para você, para nossas vidas. Deus vai colocar pessoas à nossa volta, irmãos. Gente que vai ser chave, gente que vai ser resposta, gente que vai ser instrumento de Deus para nos conectar ao nosso propósito. Deus colocará pessoas à nossa volta, e essas pessoas serão como alianças que vão nos ajudar a chegar aonde Deus quer que chegamos. Você não vai caminhar sozinho. O Senhor colocará alguém do teu lado. Você não vai descobrir o seu propósito sozinho. Deus vai te conectar a pessoas.
Filipe não está naquele caminho, se Filipe não está submisso à vontade que vinha do Senhor, talvez aquele eunuco voltava para a cidade dele da mesma forma, voltava para a cidade dele com o mesmo entendimento. Mas Filipe sobe no carro e explica as Escrituras. Filipe sobe no carro e explica o livro, o pergaminho, os versículos que continham ali textos do que Isaías profetizou, do que Isaías disse. E aquele homem pergunta para Filipe ainda no carro, de quem ele está falando? Falando a respeito de Isaías. Está falando dele mesmo ou está falando de algum outro? Aí a Bíblia diz que Filipe começou a anunciar a Jesus. Começou a falar sobre Jesus. Começou a explicar sobre Jesus. Começou a ensinar aquele homem. A ponto de que, em um dado momento da sua trajetória, aquele homem avista a água e fala, ali está a água. O que me impede, é o que o bispo falou, de eu ser batizado? Aí ele falou, se crê de todo o seu coração. O homem responde, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Requisito para batismo, eu creio. Crer, acreditar, ter fé. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Após um momento de explanação da palavra, após um momento de exposição bíblica, após um momento de devoção, após um momento de discipulado, a Bíblia vai dizer que então o eunuco mandou parar o carro. Porque tudo tem hora, irmãos, para acontecer. O carro parou. O carro parou. E desceram. E a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que o eunuco foi batizado por Filipe. Agora volta lá no início da história. Onde ele estava? No centro das multidões. Volta no início do texto da história. Onde ele estava? Em Samaria. E agora onde ele está? Conectado ao seu propósito. A gente até começa um pouquinho longe, geograficamente falando, espiritualmente falando, como você for melhor para você entender. Mas o final é conectado ao propósito que Deus estabeleceu. No final estaremos conectados àquilo que Deus estabeleceu. E sabe o que é interessante observar? Que o texto não conta pra gente como foi mais ou menos a chegada de Filipe àquele local. Mas acredito que foi de forma natural. Mas a saída de Filipe dali não foi de forma natural. Porque quando ele batiza o eunuco, e o eunuco sai da água, o texto diz para nós que Filipe foi arrebatado. O que aconteceu, Romerson? Filipe foi arrebatado. E o eunuco, com alegria, continuou o seu caminho. Se eu estou conversando com alguém, essa pessoa desaparece da minha frente, pensa no assombro. Será que o arrebatamento já foi? Eu fiquei. Pensa num monte de coisa que vai surgir na ideia. Eu estou conversando com alguém acabou de me abençoar com uma palavra do nada. O Espírito do Senhor leva ele para outro lugar. Porque a chegada foi até por meios naturais, mas a saída de Filipe dali foi por meios sobrenaturais. Oh, meu irmão, arrepiou o corpo todo aqui agora, meu Deus. Aleluia! Nós somos seres que temos transe no espiritual e no natural, mas é perigoso fazer como muitos estão fazendo por aí, querer caminhar com Deus ou querer caminhar no sobrenatural sem a palavra. Após a explicação da palavra, o sobrenatural acontece. Após a explicação da palavra, o milagre acontece. Após a explicação da palavra, Filipe foi arrebatado. Se prepare que aonde tiver palavra, o sobrenatural vai estar liberado naquele lugar. Fica de pé dando glória, fica de pé dando glória. Onde tem palavra, tem sobrenatural. Aonde tem palavra, tem sobrenatural. Yamandara Xandaraia Diplomanacamanda Xande me mandara Xandara Diplomanacamandara Xande me mandara Xandara. A igreja não.
A igreja não vai caminhar, aleluia, no sobrenatural sem palavra, não. A palavra é a porta do sobrenatural. A palavra é a porta do sobrenatural. A palavra é a porta do sobrenatural. Quantos entendem isso esta noite? Pegue sua Bíblia e pegue seu celular. Levante para o alto assim comigo. Isso. A Bíblia é o celular que você tiver. A palavra, irmãos. É pela palavra que o sobrenatural está liberado entre nós. É pela palavra que o sobrenatural acontece no meio da igreja.